Tarde. Muito obrigada por terem vindo. Hoje, contrariamente ao habitual, vou ter papel porque tenho algumas citações e quero levar isto a eito. E como às vezes eu começo a falar seguindo um percurso e faço muitos excursos, hoje não me quero perder. Então vou começar por dizer que para mim hoje é um dia feliz e emotivo. Por duas razões. Por estar aqui neste espaço tão dignificante pelo que representa e por estarmos aqui todos nós a pretexto do livro da Eva Cruz. Queria começar esta minha intervenção trazendo cá o Tratado da Gratidão de São Tomás de Aquino. Eu queria agradecer à Eva no terceiro nível da gratidão que explica o São Tomás de Aquino. Ou seja, este terceiro nível é um nível mais profundo, é um nível que implica uma retribuição e um compromisso. E eu quero, através do meu obrigada, assumir o compromisso de continuar a ser leitora da Eva, ajudar a divulgar a obra da Eva e continuar a ser aluna da Eva. E agora sim vou começar. Então, este livro, todos já conhecem o título, é uma compilação de crónicas, é o primeiro volume, certo? Fica aqui também, é o primeiro volume. Crónicas publicadas no Jornal Labor, que numa atitude muito gentil e muito generosa de apoio à cultura e de incentivo aos escritores sanjoanenses, facilitou a sua publicação. A crónica, como sabem, é um género textual que está ligado ao cotidiano e que vai buscar o que nele vai acontecendo, propiciando uma reflexão, uma viagem temporal, a assunção de um ponto de vista e a tomada de uma posição. Consta entre os géneros jornalísticos, mas é o que mais se afasta, ou mais se afasta dos outros e mais se aproxima da literatura. As crónicas da Eva são prosa poética. Asseguram, portanto, um lugar no âmbito da literatura e dão consistência à sua já vasta obra. Dizia eu que este livro é uma recolha de crónicas publicadas no jornal e, não estando subordinadas a uma temática, basta que surja uma cor diferente no cinzento do dia-a-dia para o olhar atento da Eva e o seu pensamento interventivo lhe permita colher o motivo para a construir. Depois, por outro lado, a boa recepção que estas crónicas tiveram através do jornal Labor até provocou uma espécie de pendência, adição, como agora se diz, não é? Do adictivo. Eu ouvi uma vez na rua uma senhora a dizer: tem que ir comprar o Labor porque tem que ir ler a crónica da doutora Eva. Portanto, isto aumentou as vendas. O impacto destas publicações em jornal e, sobretudo, a qualidade literária dos textos exigiam que estes fossem preservados e divulgados num suporte menos efêmero, um livro. E ele aqui está. Mas um livro não é só o conteúdo, o conjunto de textos que o constitui. Um livro é também os paratextos, o conjunto de paratextos. E dentro destes paratextos, a capa assume um particular destaque. A partir da capa, e traço já uma das minhas linhas de raciocínio, eu penso sempre que as artes têm uma capacidade de diálogo entre si muito forte. E acho que a pintura e a literatura têm esse poder. Aqui vemos essa associação não só porque as crónicas da Eva são, cada crónica, um quadro, mas também porque trouxeram a pintura para a capa através de um quadro do Dr. Adão. Este quadro é um quadro que destaca o que para mim, no meu olhar de leitora de quadros muito, muito leiga, destaca a característica principal do Dr. Adão, que é o trabalho com o azul, sobre o azul e pelo azul. Eu acho que pelo azul do mundo, muitas telas o Dr. Adão já pintou. E então este quadro capa põe-nos frente a um azul associado à saudade ou ao sonho, mas também nos põe frente a um terreno que considero desertificado aos dois níveis, físico e humano. Portanto, esta capa vai ao encontro do próprio título, do significado do título, e vai ao encontro do conteúdo da maior parte das crónicas.
sendo que neste quadro está representado como motivo principal uma pessoa numa atitude contemplativa ou reflexiva, portanto, muito de acordo com o que a Eva escreve. Aprendi na faculdade, nas longas cadeiras de literatura e teoria literária, teses estruturalistas que me ensinaram a considerar ou a valorizar ou a ler um livro pelo texto, não por achegas biográficas ou conhecimento prévio sobre o autor. E é assim que deve ser, de facto deve acontecer desta forma. Portanto, um texto é uma relação entre palavras, entre frases, é uma mensagem que tem que chegar ao leitor dando-lhe o prazer do texto. No meu entender, de facto, a obra da Eva ergue-se e afirma-se porque texto literário e, portanto, não precisaria nunca desse suporte relativamente a indicações biográficas ou outras referências. No entanto, eu considero, e pela leitura que fiz, e já li 3 vezes esta obra, que eu considero que, lendo as crónicas da Eva, nós chegamos ao conhecimento da pessoa. O seu humanismo, a integridade de caráter, a sua generosidade, a defesa da liberdade e da democracia. Portanto, não partimos da pessoa para moldar uma leitura, mas chegamos à pessoa pela leitura das suas palavras. Desta leitura que fiz, e disse que já fiz 3 vezes, acho que posso resumir a obra numa palavra só: emoção. Nunca deixei de a sentir, nem com uma leitura, nem com 2, nem com 3. Nem nunca vi a emoção atenuada. É uma emoção que nasce da leitura de frases, de palavras. Emocionei-me muitas vezes com algumas frases, com algumas palavras. É a emoção de lidar com um texto corretamente escrito, límpido, despretensioso, transparente quando tem que o ser, ou opaco pela mesma razão. A emoção de ver a natureza personificada, humanizada, tantas vezes a ultrapassar os homens nos seus valores. E a emoção de vivenciar a emoção da voz textual, assim numa espécie de para-emoção, emoção a partir da sua emoção. Estes textos, de facto, têm o grande poder de nos emocionar, porque a obra da Eva tem uma capacidade estilística que resulta em poder nos facultar a visualização daquilo que ela está a narrar ou daquilo que ela está a descrever. Estão a acompanhar-me? Completamente. São textos muito ricos sinestesicamente. O recurso às sensações é muito, muito forte. A sensação visual, mas também as outras, olfativa, auditiva, tátil, gustativa. E nós, leitores, damos connosco a sentir, a experienciar também essas sensações. Portanto, o envolvimento que ela consegue dar-nos é importantíssimo. Eu dei comigo a pensar em algumas crónicas e não quero sair daqui dentro deste texto. Isso, para mim, como leitora, é a melhor sensação, creio. Cada crónica, agora volto outra vez à pintura, cada crónica é um quadro pintado com cores e acrescido de outras sensações. Eu espero que um dia a inteligência artificial nos permita sentir o cheiro das crónicas ou, se calhar, o som onomatopaico de algumas palavras. Se assim fosse, chegarmos a esse ponto. Agora vai dizer, um filho da doutora Eva vai dizer, isso já é possível, isso já acontece, Cristina. É verdade? Não. Não, acho que não. Não, ainda bem. Mas quando acontecer, eu vou introduzir 2 ou 3 crónicas da Eva e tenho a certeza de que vou gostar. Estava eu a dizer há bocado do forte poder de visualização que nos envolve e que nos apetece continuar e ficar dentro do texto, mas também vos digo isto aqui, é um repto, um desafio que lanço a todos vocês. Se forem ler as crónicas pretendendo contradizer o que eu estou aqui a afirmar, não vou conseguir. Porque, de facto, a força da palavra, a força do conteúdo é tão grande que ninguém deixa de se envolver ou de se ver identificado ou de se ver refletido. A dimensão imagética e pictórica das crónicas, no recurso às cores e aos cromatismos, também é uma forma de lançar mão da recordação e de sentimentos, que aqui assumem cores vivas, porque
estão tão presentes, tão próximos, sendo ou estando tão distantes. E, de novo, o leitor se emociona. Porquê? Porque vê resgatado um passado que também foi seu, pela semelhança de situações, de contextos históricos, de geografias conhecidas. Eu penso que todos nós partilhamos aqui mais ou menos mesmos espaços geográficos. Lembrando alguns poetas, vou só lembrar alguns, por exemplo, Bernardino Ribeiro, Fernão Lopes, Bernardo Soares, Manuel da Fonseca, posso afirmar que a prosa poética é transtemporal, atravessa todos os tempos, portanto, atravessa todos os movimentos literários, ou então vai angariar um bocadinho de cada movimento ou de cada época literária. Portanto, eu com toda a segurança digo que na obra de Eva há classicismo, romantismo, neorrealismo, impressionismo, pós-modernidade. O classicismo salta à vista no rigor e na correção da escrita e na construção sintática e na limpidez estilística. O neorrealismo na denúncia das feridas sociais, no retrato grotesco de algumas personagens. O romantismo na expressão subjetiva, pessoal, sentimental de um eu. E os indícios do pós-modernismo que depois vimos ou vemos potenciados noutros autores também estão presentes na Eva. Na desconstrução de personagens, na sua versão grotesca, cito: o corpo ficou, acrescento depois de uma queda colossal, muito torto, e a mente também não se ajeitou lá muito bem à cabecita. Na quebra da linearidade temporal, numa constante interação entre o passado e o presente, na diluição dos limites do real e do surreal, por exemplo, a crónica sobre o pássaro azul, na pluralidade de vozes textuais, na desconstrução pontual da linguagem pela inclusão de palavras escritas repetindo ou querendo reproduzir a forma como se pronunciam, em corruptela popular e em regionalismos. Lembro-me agora de um regionalismo, são muitos, depois abrem e veem que de facto isto é um documento linguístico também, linguístico na regionalidade que pretende caracterizar. E com esta referência aos regionalismos e às especificidades linguísticas, eu cheguei a um outro caminho, ou uma outra vertente que encontro na obra da Eva Cruz, que é a vertente etnográfica. Não só por estas questões linguísticas, mas também pela recuperação e preservação de tradições, trajes, etc, etc. É comum nós considerarmos que qualquer obra literária, qualquer texto é um documento. E, de facto, este é um documento linguístico, artístico, histórico, etnográfico. Mas há ainda uma outra dimensão na obra da Eva, nesta e noutras, a dimensão pedagógica. O leitor aprende a ver o mundo pelos olhos do narrador, que analisa desníveis e problemas sociais. Analisa o contraste entre a cidade e o campo. Mas o leitor também aprende a ver a poesia pelos olhos da primavera. Por exemplo, cito: nasce no coração da primavera a poesia. É o momento de pararmos um bocadinho, porque eu, a Eva e o Adão, hoje sem mais nada, temos uma questão muito pendente e tratada já várias vezes. Afinal, o que é isto da poesia? O que é ser poeta? O que é fazer um poema? Então, nasce no coração da primavera a poesia. Podemos especular um bocadinho sobre a frase. Dizer, então, que a poesia é um retalho de natureza, despertado pelos sentidos e vivenciado pela emoção ou pelo sentimento, nesta frase aqui representado pelo coração. Se completarmos esta definição com o título do texto, o título é 100 palavras, de onde foi retirada a expressão, fica mais completa a definição. Então, a poesia, esta capacidade de captarmos um retalho da natureza pelas sensações, através dando-lhe uma emoção, um sentimento, usando as palavras, mas prescindindo delas. E porquê? Porque no caso da Eva, elas têm um poder tão forte de nos fazer ver o que lá está, que quase que não vemos as palavras. Portanto, elas apagam-se, daí o 100 palavras, é a minha interpretação. Pensando nos textos que eu poderia ler aqui hoje, e daqui a bocadinho poderei ler um, eu selecionei 3. O primeiro, o último, que acho que são sempre textos que devem ter uma preocupação dos autores, para quem for publicar, esta é a minha opinião, são lugares cruciais, ou é o primeiro contacto
para quem começa pelo princípio, porque eu às vezes não começo. É o primeiro contacto com uma obra e é a forma também de encerrarmos. E aqui trocamos algumas impressões sobre estes lugares estratégicos e como é que eles poderiam ser ocupados. Então, eu destaquei o primeiro, o último, e destaquei o voo da garça. Porquê este texto? Se eu tivesse que levar, e vou levar para uma aula a obra da Eva, não vou levar a obra toda, vou levar 1 ou 2 textos e vou levar o voo da garça. Porquê? Porque ali está tudo o que caracteriza a Eva, em termos estilísticos e em termos de vozes, de temáticas, de áreas temáticas. Se não vejamos, a observação de uma garça é o pretexto para uma reflexão sobre o homem, as condições adversas da vida, a luta pela sobrevivência. De facto, cito, é tão humano o voo da garça. Neste texto, a personificação da natureza, reparem só nesta frase, uma das que me emocionou, o rio esgotado luta para manter a vida no seu ventre. O recurso às sensações, com destaque para a visual, aqui com um dinamismo cinético. Eu vou já chegar ao cinema também. Rio acima, rio abaixo, aqui, ali, de cá para lá, de lá para cá. Não gosto de me alongar, nem gosto muito de entediar o público que me está a ouvir, mas não posso deixar de terminar, sem deixar de fazer um convite a uma outra pessoa. Vou trazer outra pessoa. Foi uma pessoa que me veio à mente quando fiz a primeira leitura das Crónicas da Eva, e depois penso que foi a Eva que também o convocou a algures. Eu quero que esteja aqui hoje também presente o Costurica, o realizador Costurica. E tenho a certeza que se o realizador lesse algumas obras, algumas Crónicas da Eva, encontraria matéria temática para novos filmes, com cenas de cândido humor, de fusão do real com o surreal, de personagens profundamente humanas nas suas fraquezas e nas suas limitações. Tal como em Costurica, em algumas Crónicas da Eva, mistura-se habilmente humor, tragédia, candura, realidade. Portanto, acabei por me cruzar com uma outra arte, alargar o diálogo com as artes, o cinema. Em cada crónica, uma peça literária, um quadro, uma cena de um filme, uma viagem. Cito. Soltou-se de novo o pensamento e corri atrás dele sem parar, num turvelinho de imagens que me fez soltar o meu esquecido riso de criança. Na verdade, a corrida não é solitária. Nós, leitores, também a fazemos. Emocionada. Se quiserem procurar uma justificação para a minha emoção, podem ler o prefácio que explica mais ou menos isso. Conheço a Eva há muitos anos, fui aluna e aprendi muito do que me caracteriza como professora hoje, aprendi com a Eva. É um orgulho enorme ter tido assim uma aluna, aliás, outras alunas que estão por aqui, outros alunos. De facto, a grande sorte de ser professor. É realmente fantástico, um orgulho fantástico. Além da amiga, depois falarei. No fim de toda a gente fala. Está bem, Rui? Tá.